Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, dessa vez com o arquiteto e publicitário Kiko Assis, que tem 30 anos de estrada no campo da publicidade, trabalhou em várias agências de São Paulo e na Bahia, e também estudou arquitetura em Itabuna e participou também, nesse período de sua existência, de diversas campanhas políticas, algumas até trabalhamos juntos, inclusive. Kiko, o que lhe levou à arquitetura? Pois é uma longa estrada, né? Mas eu queria só abrir um parênteses para falar da minha alegria de estar aqui na TVI, porque é uma casa que eu vi nascer. Eu conheci Barbosinha, meu querido amigo Barbosinha, há cerca de 40 anos atrás, quando ainda ele trabalhava na TV. Aliás, conhecido a nível pessoal, num evento festivo e tal. Depois ele começou a trabalhar como repórter da TV Cabralha e com muita garra, muita determinação, ele conseguiu erguer essa TV. E eu acho isso de uma força, de uma vitalidade, um homem que merece todo o nosso respeito, e por conta das dificuldades, porque imagine, os grandes veículos de comunicação que nós temos no Brasil, todos tiveram muito auxílio financeiro, aporte de dinheiro. SBT, Silvio Santos teve muito aporte de dinheiro do governo para montar aquela estrutura toda. A Record tem um universo de fiéis que ajudam a manter aquilo tudo. E a Rede Globo, a própria família Marinho, sempre foi família abastada. E nós temos aqui um guerreiro, um homem um visionário, que transformou um sonho em realidade com muita força e muito trabalho, né? Isso o suor do rosto transformou isso aqui. Até do ponto de vista arquitetônico também, é interessante o prédio. Ele foi feliz em tudo. Meus parabéns, o Barbosinha, você é um guerreiro e merece nossa honra e respeito. Voltando à arquitetura, pois é, a arquitetura na verdade, a gente começa a falar de arquitetura dizendo assim, que o arquiteto, de um determinado momento da vida, ele é o psicólogo, ele é o padre e ele é o gerente do banco. Porque diante do cliente, existe uma técnica chamada programa de necessidades, que a gente conversa com o cliente e ele vai expor as necessidades dele. Porque uma edificação, eu vou falar notadamente da residência, da casa, é o único bem que o homem realiza na vida dele, e ele tem a perspectiva de ser para sempre. É o único bem que ele conquista, que ele tem na cabeça dele, que é uma coisa para sempre. O resto é tudo muito efêmero. O carro ele troca, não sei o quê, mas a casa ele não troca. E por não trocar a casa, ele precisa que essa casa o atenda durante todas as fases da vida dele, né? Então, nessa discussão, nesse embate do que a gente chama de brainstorm, para montar esse plano de necessidade, esse programa de necessidades, e a gente acaba ouvindo os segredos do cliente, o que ele deseja, o que ele quer. Eu vou até contar um caso aqui para a gente quebrar um pouco o gelo, de um amigo que fez uma casa fantástica, maravilhosa e tal, e ele me chamou para conhecer a casa e eu fui. E ao chegar na casa tinha uma escada maravilhosa, né, no centro da sala e tal, e na parte superior os dormitórios, até um home theater que era quase que um cinema, aquela coisa mais maravilhosa e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, e onde está o elevador? Ele falou, não tem elevador. Eu falei, peraí, você tem 60 anos, amanhã você tem 80. Como é que você vai subir e descer essa escada? E aí, como é que vai ser a sua locomoção aqui dentro desse espaço? E aí ele caiu na real. Porque a gente não pode fazer uma casa pensando no dia de hoje, a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar sempre que futuramente eu precisar de um banheiro que tem uma porta de 80 centímetros, senão a cadeira de roda não passa. O que é essa possibilidade real na vida de qualquer um? De uma enfermidade, de precisar passar uma maca por uma porta. Já imaginou? Você uma porta de 60 centímetros e uma maca não poder passar? Você tem que sair carregado nas costas com uma enfermidade que talvez nem possa passar por isso do ponto de vista físico. Você imaginou? Então essas coisas que esse programa Necessidade, essa discussão pré-projeto, que é o anti-projeto, a gente tem que ter essa conversa com o cliente para a gente poder
estabelecer as metas de presente, passado e futuro. Senão a edificação fica comprometida. Isso é só um parênteses que eu abri para a gente começar a falar propriamente da arquitetura e da arquitetura da nossa região, evidentemente. E o que você acha, por exemplo, de um prédio aí, Itabuna, é o caso de Itabuna, um prédio de 3 andares no centro da cidade e tal, de uma entidade, fizeram o projeto do prédio, o prédio começou a construir, descobriram que não tinha escada, e aí? Vixe, aí é problemático, Porque, primeiro que é o seguinte, o projeto executivo é aquele projeto que vai para a prefeitura. Uhum. Então, quando chega na prefeitura, isso é antes de colocar qualquer pedra no local. A prefeitura tem que aprovar. Então, se houve essa construção, o erro está na prefeitura, porque permitiu a construção. Porque hoje, salvo engano, o gabarito de Itabuna só permite edifícios sem elevador, por exemplo, com escada até 3 andares, 3 pavimentos. A partir de 3º pavimento é necessário elevador e tem que ter acessibilidade. Acessibilidade hoje é a palavra de ordem. A arquitetura, minha colega, sua filha, bem sabe disso, ela trabalha, milita nessa área de construção sustentável. E hoje a palavra de ordem é essa, Kleber. Não se faz hoje nada sem pensar em acessibilidade. Eu acho que o rigor da arquitetura hoje está muito focado na acessibilidade. Depois a questão climática, como dar o conforto a essa edificação, como buscar tirar partido da natureza para você implantar isso dentro da sua edificação. Esse projeto que eu lhe falei foi há mais de 40 anos, não é recente não. Tá. É um erro. Agora, você fala da arquitetura, sustentabilidade e permeabilidade. Como é que é isso? Como é que é esse casamento? É porque, na verdade, a gente tem que tirar partido das próprias manifestações naturais. Por exemplo, hoje quando você vai fazer uma edificação, uma casa, um edifício, o que seja o que for, um prédio comercial, você tem que entender que você tem as intempéries, você tem a chuva, você tem os ventos, você tem ensolejamento, quer dizer, você tem um horário do dia que o sol é muito forte em determinada fachada do prédio. Então você tem que construir hoje pensando em tudo isso. Você hoje não faz um gabarito de uma obra, gabarito que eu falo é aqueles marcação no chão para subir o edifício, sem observar esses critérios, porque amanhã você tem um edifício quente, sem ventilação, que ele acaba sendo insalubre para quem vai ocupar, por conta de uma negligência ou de uma falta de informação no nascedouro, no início do projeto. Então é fundamental hoje que você pense na sustentabilidade, no aproveitamento de águas, por exemplo. Hoje um edifício tem prédios hoje altamente autossuficientes. Eles são sustentáveis, ele tem a própria energia elétrica, ele tem o reaproveitamento das águas de chuva que transforma nas águas que vão regar plantas, os jardins que vai ser usado em banheiro, exceto para o consumo humano. Então, isso tudo é uma realidade, a arquitetura hoje ela caminha nessa direção, não tem como mais voltar atrás. Hoje os órgãos fiscalizadores são muito rigorosos nesse sentido. Você buscar uma arquitetura o mais sustentável possível, menos agressiva possível. Hoje o resíduo de construção também é um problema muito sério. É uma das indústrias que mais poluem é a indústria da construção civil, porque ela tem muito resíduo, tem muita sobra. E essa sobra, hoje já tem estudos, já tem empresas trabalhando em reutilização desses materiais, mas ainda é incipiente em determinadas regiões do Brasil, ainda é muito tímido esse trabalho, mas é um problema que nós temos que encarar. Uma cidade como Itabuna, por exemplo, precisa pensar nas suas edificações e também nos seus rejeitos. Agora, Itabuna e Ilhéus são 2 cidades com 200 mil habitantes, quase do mesmo porte, e com problemas diferenciados. Ilhéus, a questão é o relevo, aqueles morros que sempre estão descendo quando chove e tal. E o povo reclama das baronesas, que é de Deus, não é do itabunense nem de nada, né? E também o itabunense tem o problema das enchentes, das inundações e tudo. E como é que se concilia essas 2 cidades? Como é que se compatibiliza o desenvolvimento? Elas foram planejadas? Essa pergunta é maravilhosa, porque existem soluções muito simples de serem aplicadas e com uma funcionalidade absoluta. Os grandes centros hoje estão utilizando uma técnica chamada jardim de chuva. O que é o jardim de chuva?
é você transformar uma vaga de carro, uma vaga na rua de carro, na esquina, e transformar no jardim. Então, se você analisar do ponto de vista, vou trazer para Itabuna, para a gente poder ilustrar e as pessoas que estão nos assistindo poder entender mais ou menos visualmente a história. Você tem 12 quarteirões em Itabuna. Você teria 48 jardins de chuva, ou seja, em cada esquina de cada quarteirão, você tem uma vaga de carro sacrificada, mas ali tem um jardim de chuva, ali tem um canteiro, que é do tamanho de uma vaga de um carro. Esses canteiros, eles na verdade absorvem uma quantidade absurda de água. Ali você entroncando aqueles jardins de chuva na rede pluvial, você elimina em 99% o problema das enchentes na Cinquentenário, por exemplo. Estou dando exemplo da Cinquentenário. Os alagamentos, no caso. Os alagamentos. Você reduz ele em 90% por conta de ter essas válvulas de escape, né? E você pode fazer ele de várias formas. Esse jardim de inverno, ou jardim de chuva, eles podem serem feitos de uma forma mais simples, né, execuível do ponto de vista administrativo e financeiro da prefeitura, e pode ser mais complexo também, com canaletas, que é as biovaletas, que vai desembocar no rio, enfim. Você tem uma série de formas de fazê-lo. Tem o jardim de chuva mais simples, que é com pedra, que é com filtro, areia, pedra, vai filtrando aquela água vai para o lençol freático, sai da rua, porque nós temos uma cidade impermeabilizada. Isso é bom, porque do ponto de vista do progresso, você fala assim, a rua está asfaltada, sim, mas ela é plastificada, a água vai para onde? Estamos voltando depois de um momento de falta de energia, de alguns minutos de falta de energia, com a entrevista com o Kiko Assis, Francisco Assis Ribeiro, que é arquiteto urbanista e também já é publicitário. Bem, estávamos falando sobre jardins de chuva, né, de como solução urbana de problemas de alagamento. Que outras alternativas existem, por exemplo, para a malha urbana, melhoria da qualidade de vida da malha urbana, por exemplo, educação ambiental, o que seria necessário? Pois é, Kleber. As soluções existem, são muitas, né? Muitas cidades do mundo têm adotado uma série de programas de educação ambiental que privilegia a cidade, mas principalmente voltada ao cidadão e à criança, porque não adianta você criar um equipamento urbano para a cidade e se a criança não se apodera daquilo. Eu vou dar um exemplo para você de um caso muito, muito comum no país, que é o projeto Minha Casa Minha Vida, que é um programa extremamente importante para o Brasil, porque nós temos um déficit de moradia muito grande, mas acontece o seguinte, que normalmente os locais não são escolhidos para a implantação desses conjuntos, eles são afastados da realidade daqueles a quem é destinado. Eu vou dar um exemplo aqui de Itabuna, Bananeira, por exemplo. Na Bananeira você tem aquele problema de águas e tal, e fizeram o Minha Casa Minha Vida, tal, e realocaram aquelas pessoas da Bananeira ali para o Gabriela, salvo engano, ali perto de Ferradas, tal, que era o ponto mais próximo. O que ocorre com isso? É importante que o poder público entenda que existe um tecido social funcionando dentro daquelas comunidades. A senhorinha que mora naquele barraco ali na Bananeira, ela deixa o neto, o filho, com a vizinha e vai na rua comprar uma coisa, ela vai andando ao armazém ali perto e ela compra negócio, mas ela tem uma pessoa que toma conta, uma vai trabalhar, deixa na casa do outro. Existe um tecido social muito forte ali, existem vínculos afetivos muito fortes, independente da questão geográfica, independente da situação que aquele lugar está atravessando, com as enchentes, etc. Quando é removida essas pessoas, eles passam a ter questões sociais que eram absolutamente estranhas à vida dela. Por exemplo, IPTU. Eles começam a pagar IPTU. Nunca pagaram IPTU na vida. Mas IPTU é uma taxa anual, tá certo. Começa a pagar água, luz, deslocamento, coisas que são pessoas de baixíssima renda. Às vezes até menos de um salário mínimo. Então são contas que não fecham. Então o que acontece? Na maioria das vezes, essas pessoas acabam retornando para aquele ambiente,
porque eles perderam lá naquela casa nova, bonita, eles perderam o tecido social, eles perderam a vizinha que A tomava referência, conta. né? A referência Exatamente. comunitária. A referência comunitária, a palavra é essa. Porque a vizinha deixa de não ser mais aquela vizinha, porque no sorteio uma vai morar aqui, outra vai morar aqui, aquela coisa toda. E resumo da ópera. Você tem uma camada social que é deslocada e que aos poucos vai retornando. Pode ver que muitos alugam, vendem e voltam. Porque, na verdade, não há um projeto de fixação social. Por exemplo, ali deveria ter, em toda a minha casa, minha vida, deveria ter obrigatoriamente uma creche. Deveria ter uma creche, em cada núcleo daquele deveria ter uma creche. É fundamental. O que isso significa? É fixação social. É que as pessoas tenham um amparo local ali naquele lugar, tem um lugar de deixar seus filhos. Entendeu? Porque não tendo isso, eles não ficam. E esses equipamentos não tem um centro comunitário, não tem uns armazenzinhos, umas lojinhas, alguma coisa perto assim para facilitar a vida da comunidade? Se você for visitar qualquer unidade dessa, você vai perceber que não tem, né? Um morador ou outro usa o apartamento térreo que vira uma mercearia pela janela, entendeu? Uma coisa bem rudimentar. Não existe uma estrutura feita para fazer com que as pessoas tenham ali por perto as necessidades, supra-necessidades básicas dela, de esporte, de lazer, de cultura, de nada. Não existe nada, existe só um teto. E isso é bom, claro, é necessário, mas acaba fazendo que as pessoas voltem à sua vida anterior, porque essa vida anterior não tinha esses custos, Kleber. As pessoas não tinham esse custo de deslocamento. A senhorinha que morava ali no bairro Lomanto, ela andava até o centro comercial, mas ela vai andar da Nova Ferrada até o centro comercial. Agora tem outro problema também, que às vezes é longe do emprego onde a pessoa trabalhava, que era perto da casa também. Esse é um desafio que a arquitetura, que o urbanismo está levando para o mundo todo, né? É trazer o trabalho para perto de casa. Então você tem que ter os vetores de desenvolvimento de uma cidade. Por exemplo, Itabuna hoje, você sabe que ela só pode crescer para o lado de Bicaraí, para o lado de Buerarema e para o lado de Itajuípe. Para cá não cresce mais. Não tem como crescer. Não existe mais área territorial para isso. Então você precisa criar equipamentos hoje com foco nessas áreas. Por exemplo, nós temos uma estação rodoviária completamente defasada. Nós temos um centro de abastecimento completamente equivocado. Hoje já não é permitido mais um espaço insalubre como aquele, sem acessibilidade. Tem 200 mil problemas. Se for elencar aqui, nós acharemos milhares de problemas no centro de abastecimento hoje. Teria que ser feito uma CEASA num local mais afastado. Teria que ser feito um terminal rodoviário mais afastado. Aquele terminal que existe hoje deveria ser uma estação de transbordo para que você faça o sistema integrado. Então, isso é uma série de soluções que estão aí, que as cidades, eu não estou inventando a roda, são cidades que estão usando isso há muito tempo. Todo mundo precisa ter o vetor de crescimento e a cidade começar a se expandir e crescer naquela direção. E trazendo os equipamentos para lá, e você começa a gerar emprego, você começa a trazer o polo industrial para próximo dessas novas instalações, por assim dizer. Na Constituição de 88 da Bahia, os deputados Antônio Menezes e Daniel Gomes sugeriram a criação de uma região metropolitana de Ilhéus e Itabuna. Isso nunca saiu do papel. E aí? É viável? É viável, né? Conurbação, que já existe essa conurbação. Existe a proximidade de Itabuna e Ilhéus. Você sabe que Itabuna, o limite da cidade já é no Cidadele. Cidadele está em Ilhéus. O Cidadele está em Ilhéus. E aquele posto Jocel está em Itabuna. Um riachozinho ali separa os dois municípios. Quer dizer, Itabuna estagnou seu ponto de invasão, por assim dizer, no sentido leste. O leste de Itabuna já não existe mais. Nós só temos agora a região oeste para se desenvolver. Então, a criação de uma região metropolitana, ela vai acontecer forçosamente. Eu acho que já vai sair da necessidade da canetada, viu, Kleber? Por uma realidade física, porque Ilhéus está vindo. Você vê, a 415, há 5 anos atrás, era uma estrada você contemplava o verde.
hoje já começou a ter um monte de edificação, um monte de empresa, um monte de coisa surgindo. A tendência é que daqui a Porto Seco parece, né? Vários depósitos e isso, tudo. armazéns estão surgindo aos montes, muitas construções acontecendo. E agora, com o advento dessa nova estrada, a tendência isso é aumentar significativamente. Então, eu acredito que a transformação para que seja uma região metropolitana, ela vai acontecer por osmose, diante da chegada de Ilhéus. Sim. Como nosso tempo é limitado, nós estamos chegando ao fim do E a gente teve uma interrupção da Coelba. Eu vou lhe dar um espaço para você falar alguma coisa que você planeja para seus projetos pessoais e para a gente encerrar o programa. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre arquitetura, sobre urbanismo. É muito importante a gente ter essa visão macro da cidade, mesmo Itabuna sendo uma cidade que tem uma pujança comercial, Ilhéus tem um boom imobiliário hoje fantástico, está acontecendo coisas muito, muito importantes nessa região, mas é importante também a gente ter o foco com o meio ambiente. A gente não pode desenvolver essa orla de Ilhéus, por exemplo, e fazer um paredão de pedra para fazer, como aconteceu em Santa Catarina, que tiveram que aterrar o mar porque já fazia sombra, os edifícios eram tão altos que fizeram sombra na praia. Então a gente tem que ter esse cuidado agora que está no início desse projeto, desse boom imobiliário na orla, principalmente, notadamente na orla sul de Ilhéus, para a gente ter essa preocupação de começar a ter a prefeitura, ter esse padrão de criar gabaritos para que as pessoas possam usufruir a natureza e os edifícios não atrapalhem esse lazer, que é o único que nós temos aqui na região, gratuito, democrático e livre. Tá bom, muito obrigado. Mas antes de terminar, eu vou recomendar um filme, Chape, de 2025 desse ano, né? De Neil Blomkamp, que é da África do Sul, e é um cineasta que já tem vários filmes famosos e que trabalha, nesse caso, com a ideia de um robô com inteligência artificial que vai aprendendo na prática as coisas do dia a dia. Tem também uma série na HBO, Funerária, de Mortician, de 2025, de Joshua Huff, que fala de uma funerária onde os procedimentos nem sempre são éticos. E também um livro, uma varanda para o jardim, de Aramis Ribeiro Costa, Aramis Ribeiro Costa, que é um livro de reflexão sobre a vida. Bom final de semana para todos.